Vou fechar aqui então. Uma boa noite a todos. Estamos começando o Minuto Otaku ao vivo. Sua fonte de informações sobre animes, mangás, HQs, aqui no Jornal 140. Eu sou Jorge Massarolo e hoje eu vou ter a honra de entrevistar Jordan Vieira, psicólogo clínico, cofundador e fundador do Núcleo Hermes Estudos Jungianos e apresentador do podcast Forever Young, e amante de quadrinhos, animes e cultura geek. Boa noite, Jordan. Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui para a gente poder trocar uma ideia bacana sobre esses assuntos aí, Assuntos que a gente tanto ama, tem sem dúvida. carinho. Jordan, só lembrando o pessoal que está em casa também, que é possível acessar aqui os comentários, tá? A gente vai estar de olho. Se quiser fazer perguntas para o Jordan sobre o tema, aproveitem, especialista. E Jordan, tema da live: animes, mangás, HQs, símbolos da modernidade. Eu queria focar com você primeiro, a gente começar falando sobre essa questão da Marvel, das HQs, que eu acho que isso nos últimos 10 anos, né, que eles vieram desenvolvendo e tudo, que permitiu todo esse avanço daí da monte de gente da cultura geek que emergiu e agora tá nessa onda, né? Eu queria perguntar para você como qual é a visão, né, da própria psicologia em relação a essa nova onda? O que representa esses elementos na nossa cultura? Representa a necessidade que a gente tem dessas figuras, né? Assim, os Sim, heróis que estão nos filmes, que estão nas HQs, eles não são tão diferentes dos heróis das mitologias ancestrais, né? Das mitologias humanas antigas, assim. Se você pega um trecho, por exemplo, uhum, de alguma epopeia épica e compara com uma história em quadrinho, você vai ver que os feitos são tão incríveis quanto, né? exatamente. E aí, a partir do momento que você tem uma abertura maior para um movimento de falar de figuras heróicas, figuras simbólicas, né, num nível muito mais amplo, você facilita o acesso às pessoas a essas figuras que são necessárias. Porque a gente precisa do mito e a gente precisa do símbolo sempre. Sim, hoje virou, é isso que você falou, uma questão super simbólica. Os quadrinhos, os personagens dos quadrinhos hoje são quase como deuses, né? Da modernidade mesmo, desse tempo atual. A própria a Marvel, que eu falei, nesses últimos 10 anos, investiu num universo que nem mesmo eles estavam esperando, né? Que tivesse um boom tão grande. Foi uma surpresa até para eles. E veio nesse momento de uma necessidade, né? Aí que eu queria uma outra dúvida que eu fico é o que mudou de antes para agora, porque antigamente a gente coloca, acho que você viveu mais essa época até que eu, há uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, esses heróis, você ter quadrinhos, ler isso, era considerado como se fosse, se fosse desleixado, vagabundo, não querer saber da vida. Então, o que mudou de lá para cá, que você consegue perceber na sociedade? Era quase uma subcultura, né? Assim, você gostar desse tipo de elemento te tornava quase marginal em alguns aspectos, né? E aí, fundamentalmente, assim, depois dos anos 2000, né, a gente vê um crescimento muito grande, né, de um interesse por todos esses aspectos. Lá na virada de 1999 para 2000, a gente teve o primeiro filme dos X-Men, né? A gente tem isso aí como um marco, porque foi daí que começou todo esse Uhum. interesse mesmo, Sim, né, de, exatamente. de tornar isso mais amplo, né? O cinema perceber que isso é um movimento rentável, né? Embora não tanto quanto foi quando chegou o Homem de Ferro em 2008, mas já começou a despertar algum interesse dali, né? E aí nessas últimas 2 décadas, conforme isso foi tomando cada vez mais proporção, a cultura geek, otaku, de uma forma geral, foi sendo mais bem Uhum. aceita, né? Deixou de ser uma coisa que era totalmente infantil, né? Porque se você era um adulto e gostava dessas coisas, era quase como se Sim, você tivesse quase algum traço de algum problema de de loucura, né? fixação na infância, Aham, né? exatamente. Alguma,
alguma coisa nesse sentido, e isso foi sendo mais aceito, até porque, via de regra, né, de uma maneira geral, o contato com a infância, ele deixou de ser uma ruptura tão grande quanto era antes, né? Antigamente a Lá pessoa para fazia cá. 18 anos, ela ia trabalhar e perdia o Sim, contato que ela tinha com essas coisas. Né? Você não tinha uma internet tão presente que te permitia, sim. por exemplo, continuar assistindo as coisas que você gosta, né? E aí nos horários que passava você não tinha como ver, né? TV a cabo não era O uma coisa tão acesso, né? acessível. Então, antigamente a ruptura da Sim, a ruptura para a vida adulta era abandonar todas essas coisas que em algum momento foram boas para você, né, na maior parte das vezes. E com o Uhum. avanço da tecnologia e das possibilidades de acesso a esse tipo de informação, foi ficando mais fácil de se manter contato com isso também, não necessariamente precisar abandonar, né? Porque antes você era refém de passar numa emissora, por exemplo, qualquer coisa, Sim, você né? não... hoje a gente tem a Ou de uma facilidade. editora publicar aqui. Sim, hoje a gente tem essa facilidade de acesso absurda. Os streams você consegue fazer o download, por exemplo, de um filme, de uma série, de um anime, e você assistir quando você vai para o trabalho, no metrô. Hoje está muito Sim, acessível, né? E exatamente isso que você falou, essa coisa da... Se estendeu o tempo da passagem do jovem, né, do adolescente para o adulto. Isso está bem mais estendido. Hoje o pessoal fala até os 25 anos o adolescente, né? Então, antigamente, imagina, se a gente botar mais antigamente ainda, com 12 anos, o cara já estava trabalhando, sendo pai de família, né? Então, essa relação mudou bastante. Eu acho que com certeza deve influenciar em todo esse processo que está se envolvendo. Até porque é, essas pessoas que antigamente assistiam, consumiam, né, quadrinhos, é o pessoal que hoje está aí ainda, né, cresceu, mas ainda continua, né? Então é essa geração que eu vejo muito pai levando filho para assistir no cinema, essas coisas, ou mesmo indicam anime, eu vejo bastante, né? E interessante essa relação que você traz dos X-Men, porque vai mais uma pergunta e dúvida, né, que surge, que é uma coisa que eu percebi que com o tempo isso mudou bastante daqui para cá. Lá no início tinha os X-Men, heróis, símbolos, né, todos perfeitos, né, com o personagem principal, bonzinho. E hoje a gente vê muito essa manifestação arquétipica, né, até, de uma figura mais do vilão, um anti-herói. Por exemplo, a gente tem hoje o Coringa, a gente tem o Esquadrão Suicida, o próprio Thanos não deixa de ser uma figura que o pessoal, né, conseguiu se identificar. Praticamente um filme inteiro foi dedicado a ele. Então, o que que alterou que hoje a gente está tendo que resgatar essa figura mais do anti-herói hoje, né? Que antes era algo, né, inconcebível, praticamente. O Scott McCloud, né, que é um estudioso das histórias em quadrinhos, ele coloca as histórias em quadrinhos como se fossem em eras, né? Igual era a mitologia grega. Então você teve era de Hum, ouro, era de prata, né? Essa nomenclatura, né? E aí, na década de 80, você teve o que seria a era de ferro ou era de chumbo, dependendo. E é onde você hum, tem a introdução dessas figuras anti-heróicas, né? É onde você tem, em 1985, por exemplo, a publicação de Watchmen, né? Você tem sim. Batman, o Cavaleiro das Trevas. No final Mais da década sombrio de já. 80, isso, no final da década de 80, você tem o Homem-Aranha recebendo o uniforme negro, né? Que esse é até curioso, que os fãs mandaram várias cartas para Marvel, né, mandando tirar, porque eles não gostaram do Peter manifestando esse lado Esse aspecto, né? menos heróico, assim, e aí a Marvel retirou o uniforme negro, né, criou o Venom, mas esse movimento ele começou na década de 80, né, início da década de 90 isso ainda acontecia muito, né, e Uhum, chegou nos anos 2000 isso diminuiu, assim, praticamente sumiu, né, você ainda tinha alguns personagens assim, mas era muito, muito reduzido, né, e depois da década de 2010 isso retorna. E por que que acontece esse ciclo? Porque os quadrinhos e os personagens, como representam essas mitologias modernas, eles estão muito ligados com o contexto sócio-histórico, né? sim. Quando isso surge na década de 80, você está vendo um mundo que está muito atingido pela violência, guerra às drogas, né? Todo um conflito pós-guerra do Vietnã. Então o mundo estava muito mexido ainda, né? Isso Uhum, refletiu nos sim. super-heróis.
conforme a sociedade foi se reorganizando de alguma forma, ou buscando outras maneiras de dar conta disso, essas figuras retomaram mais para um eixo heróico, né? Mas depois dos anos 2000, que a gente percebe que socialmente diversos conflitos voltaram a eclodir, talvez até com mais intensidade, isso se refletiu Uhum. de novo nessas figuras, né? E aí você tem essas figuras de caráter anti-heróico, né? Que a gente vai falar de uma manifestação de arquétipo da sombra, né? Sim, Que são os elementos que às vezes a gente não quer ter ou não admite ter, renega, né? Aham. né? Não são os nossos, não é o nosso melhor lado, né? Se a gente for pensar aqui num sentido bom e mal, né? Isso tudo está nesses personagens e permite para a gente se identificar neles e projetar neles justamente esses nossos aspectos, assim, né? Porque quando eu me identifico com um personagem, eu estou lidando com isso dentro de mim, Sim. né? Toda vez que eu me identifico, eu projeto nele algo que é meu também. É muito interessante citar essa parte, eu acho que da identificação, que é um olhar interessante até para quem assiste, né? Para quem consome o conteúdo, e que às vezes nem percebe, né? Que se identifica com o personagem por alguns aspectos. Por isso é interessante a visão do próprio anti-herói, né? Então, que aspectos a nossa sociedade está mostrando hoje que faz emergir essa figura do anti-herói, né? E o mais interessante ainda, não só o anti-herói, como um herói falho, né? A gente hoje Sim, tem heróis mais falhos, que não são totalmente perfeitos, né, em si, cometem seus erros, né, não são total bonzinhos. Tem até séries que falam sobre isso hoje. Então, como você comentou, eu não sabia dessas eras, né? Eu vou até perguntar para você o nome de novo do autor, para a gente colocar aqui no chat para o pessoal. Qual que é o nome dele? Scott McCloud. Scott McCloud. Vou colocar aqui para o pessoal, vou pesquisar. Muito interessante a gente saber dessa coisa das eras. E, óbvio, a gente não pode, né, deixar de citar, acho que foi um grande símbolo, né, para a gente concluir aqui essa parte das HQs, o Chadwick Boseman, né, com Pantera Negra, que você está até com a camisa hoje, né, eu queria que você Sim. falasse um pouquinho sobre, pô, sobre toda essa importância simbólica dele e social, né. Ele foi um ícone em anos, né? O primeiro personagem era em negro nos cinemas, inclusive. Então, ele trouxe muito dessa cultura que até então não se tinha, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre. E assim, Pantera foi basicamente o primeiro herói negro das HQs, né? E repete o feito nas telas do cinema também, né? Repete no seu cinema. Então, isso não é pouca coisa quando a gente pensa para uma figura que traz muita uma questão de representatividade, né? Assim, quando o Pantera surge nas HQs, ele já possibilita, né, para as crianças negras lá em 1967 que elas se Uhum. identifiquem com um herói negro, né? Porque o que você tinha de personagem negro até então era muito satirizado, né? Era muito Sim. estereotipado, né? Era uma coisa muito cartunesca mesmo, né? Se a gente olhar para os desenhos antigos de Looney Tunes, por exemplo, a gente pega a maneira como o negro era representado na década de 50, na década de 40, né? De uma forma geral, pela mídia. Uhum. Não Sim. precisa nem se aprofundar só na HQ, mas pela mídia de uma forma geral. Geral, né? E aí, quando você tem o Pantera em 1967, isso traz uma possibilidade para que um novo universo se abra, né? Quando ele chega no cinema em 2016, né, que foi o Guerra Civil, mas com o filme solo dele, né, em 2018, você tem um Uhum. movimento de identificação da negritude que é fundamental, né? Sim, é uma É, representação, né? anteriormente eu tinha falado de como a gente pode se identificar com o personagem, né? Porque esses personagens ajudam a gente a elaborar os nossos próprios conflitos pessoais, né? Uhum. Então, se eu vejo um herói negro, um herói preto, né, que é rei de um povo preto, que é o povo preto mais bem desenvolvido tecnologicamente da Sim, Terra, na Terra. né? Uhum. Isso dá um levante, né? O Pantera Negra, ele combina muito bem com um conceito que se pensa quando você estuda a negritude, que é de afrofuturismo, por exemplo, né? Que é uma vertente de ficção científica
que trabalha heróis negros com um desenvolvimento tecnológico, científico mais Uhum. avançado, né? E isso a Marvel tem explorado bastante nas HQs agora, inclusive, né? Porque você não tem mais só o reino de Wakanda, assim, teve uma run que saiu recentemente que fala sobre o Império Wakanda Estelar, assim, né? É o Wakanda Ah, se expandindo pelo expandindo universo da o Marvel, universo. Aham. né? Então, isso é muito importante. E tudo que o Chadwick representa e representou, né? Depois que a gente ficou sabendo da questão da morte dele, do câncer que ele É um grande pena. enfrentou, Uhum. né? Isso dá uma figura heróica mesmo para a gente se identificar, porque o herói é um norte, Sim, né? ele é o norte. Com O certeza. É um herói guia, é né? alguém, é alguém que você pode olhar e pensar, cara, eu gostaria de agir assim, né? Sim. Consciente ou inconscientemente, né? E aí quando você tem um cara que passa por tudo que ele passou, e inclusive assim, negando papéis que eram papéis que colocavam o preto, né, em demérito, né? Que só colocavam o preto estereotipado, porque ele queria honrar o lugar que ele teve como Pantera Negra, isso é muito significativo, né? Sim. Fala de um sujeito que entendeu a negritude e o que ela representa numa magnitude muito grande, assim, e que faz jus mesmo ao que o Rei T'Challa representa nas HQs. Apresentou. Sim. É interessante essa influência tanto do cinema quanto que eu acho que o que mais, na verdade, influencia é o próprio público, né? Então você vê essas mudanças que ocorrem nos próprios quadrinhos, elas têm todo esse contexto histórico, né, e social que acompanha a própria sociedade. Então o que a gente está falando aqui é um coletivo, né? Essas mudanças não ocorrem simplesmente da cabeça do cara, ou, elas ocorrem por um coletivo que está acontecendo, né, ali. E quando você falou do seu, já fazendo o link para a questão dos animes, quando você falou, não sei se você já viu, da questão do negro e esse papel futurista do anime Afro Samurai, que ele é Sim, bem curtinho, eu acho que ele tem 4 episódios, bem curto, só que tem até a voz do Samuel Jackson, e ele toca nisso, o herói também é um personagem negro, e ele é um samurai, né, que eu acho interessante que eles trazem essa mescla cultural, que eu acho que os animes têm feito muito bem isso, mais até do que as HQs, né? Eles trazem não só elementos da própria cultura japonesa, como elementos de outras culturas, eles fazem uma fusão que você fala, não, vai ficar maluco, mas no final fica excelente, né? sim. E já pulando para a própria questão dos animes, foi alavancado junto com essa história das HQs, da Marvel, também a questão dos animes que hoje estão numa alta absurda. A gente tem plataformas específicas para só que transmitem animes, né? E também mangás pelo mundo. Tem, saiu um estudo da Crunchyroll, que é a maior plataforma de animes do mundo, que eles estão em mais de 32, mais de 132 países. Então, é quase mais que a ONU isso, se não mais. Então, o mundo inteiro hoje assiste, né? E é interessante porque o Japão ele tem uma relação, embora semelhante, um pouquinho diferente, né, com os personagens. Né? Eu acho que o povo do Oriente é muito mais ligado à questão espiritual do que o Ocidente aqui, né? Generalizando, óbvio, um pouco. Mas eu queria que você falasse um pouco agora dentro dessa visão realmente dos animes, entendendo que é uma coisa que atrai por ser de uma cultura diferente, né? Que a gente entende, ver o HQ, né, da sua própria cultura, mas o que tem de diferente no anime que atrai tanto outras pessoas, né? É a questões simbólicas que eles tocam de um jeito específico, especial. O que você já pensou sobre isso? E aí agora eu entrego até um pouco a minha idade, né? Porque eu assisti anime na TV Manchete, né? Quando eu era criança. TV Manchete. Cavaleiros do Zodíaco e o Hakusho. Eu sou dessa época de assistir essas coisas na Manchete, né? Mas uma coisa que é muito peculiar na maneira como você pensa o símbolo e a narrativa que ele se estabelece é o fato de que nas narrativas orientais os protagonistas são quase sempre jovens ou crianças, Sim, né? eles têm muito essa coisa do jovem, né? Dessa fase da adolescência, principalmente.
Sim, e aí isso vai te implicar o quê? Que esse sujeito tem um potencial de desenvolvimento simbólico muito maior do que um adulto, Uhum. né? Porque quando É. você se identifica com uma figura adulta, você já imagina que ele já está num estágio mais avançado, né? Um adolescente, uma criança, ainda tem um potencial, né? Arquetipicamente, né? O arquétipo do puer, né? O arquétipo da Sim, criança, da ele criança. tem um potencial de desenvolvimento, né? Então, quando você traz essa questão de uma certa espiritualidade e de um olhar para esse elemento, é porque, na maior parte das vezes, né, esses personagens têm tanta chance de se desenvolver quanto quem assiste, Uhum. né? A identificação se dá muito mais nesse nível, assim. E você acompanha essas trajetórias de desenvolvimento da maior parte dos personagens, né? Começam inexperientes, vão se transformando, lutando, adquirindo habilidades, né? Até que eles chegam num certo ápice. Mas aí daqui a pouco aquele ápice já não é mais o ápice, Uhum. né? Porque surge um novo desafio e aí ele tem que Tudo uma enfrentar nova um fase. novo inimigo, né? Aham. Então isso é a manifestação típica, né, do que a gente chama de jornada do herói, Uhum. né? Que é todo esse processo de desenvolvimento até que você chega num patamar, né, retorna para o início e começa tudo de novo, né, quase incessantemente. É interessante você tocar nessa questão do jovem, né? Que eu até fiz um paralelo até com o próprio Homem-Aranha, né? Que é um personagem que as pessoas se identificam bastante, os jovens, né? E você falou, pô, essa questão dos personagens japoneses serem jovens. O Homem-Aranha também é mais jovem, né? Ele é amado. Então, acho que é muito interessante essa coisa de você acompanhar o desenvolvimento do personagem. A gente tem um exemplo aí, acho que dois grandes exemplos, né, dentro desse universo dos animes, mangás. É o Naruto, que teve gente que acompanhou, que realmente cresceu com o Naruto, né, que foram mais de 10 anos de anime, né, transmissão de anime. Então, você viu ele pequeno, né, com a mesma idade que você, até ele se desenvolver no final dele. Então você cria essa relação de proximidade muito grande com o personagem, né? E a gente tem aí também o One Piece que ainda está, né? Em Sim. publicação eterno, né? Esse realmente o autor, acho que ele tem essa ideia de, acho que até pô, você ficar velho vendo o anime, ter muitos episódios, o mangá ainda continua e o universo é imenso, né? E tem essa questão muito cíclica nos mangás, né? Que é uma coisa bem característica do Oriente, né? Eles têm essa ideia de ciclo, né? Das fases da vida, o próprio taoísmo, né? O zen budismo, que é uma, eu digo, da narrativa, né? A gente percebe uma narrativa que tem início, meio e um fim, um ápice bem formado, né? Que você consegue realmente ver nitidamente esse desenvolver do herói, né? Que é algo que nas HQs americanas a gente vê de uma forma um pouquinho diferente, porque eles estão toda hora se reinventando, né? Tem vários, como é que eles chamam? Universos, né? Então, E toda reboot também, né? reboots, tem um monte. Isso nos animes não tem tanto. Alguns só você tem um reboot muito antigos, mas eles não alteram tanto a história. Então, você acompanha a história ali do comecinho ao fim mesmo, né? O negócio falou, pô, você chega no ápice. E eu percebo muito isso com o público jovem, né? Que uma vez eu fui num evento, inclusive, e perguntei, né? Fiz uma entrevista com o pessoal que estava lá no evento de animes, falando sobre e da importância dos animes na vida, né? Do próprio jovem. E de 0 a 10, a maioria coloca ali uma importância de 8, 10 para cima, sabe? Alguns até falam, pô, me ajuda até estágio de depressão. Então, eu queria perguntar para você que é formado, né, que é específico da área da psicologia, como a psicologia hoje está vendo o desenvolver dessas questões, né, e como estão se portando para atuar com isso? Porque muitos psicólogos também atendem jovens, e hoje é difícil você tocar em questões somente mitológicas antigas, né? Que igual a gente está falando aqui, os mitos mudaram, né? Obviamente a base é a mesma, mas hoje tem toda uma modernidade deles. E esses heróis são novos símbolos, né? Como a psicologia está vendo isso hoje?
Olha, a psicologia, no geral, eu não sei se está muito preparada para falar essa linguagem, não, mas eu, enquanto profissional, e alguns outros colegas, que também são mais jovens, a gente busca resgatar isso e trazer isso para dentro da fala, porque você não pode falar de algo que não seja próprio do teu paciente, né? Sim, Assim, né? É muito mais fácil eu chegar para um paciente que está passando por alguma questão e indicar, né, se ele já tem um contato com isso, já gosta disso, que ele veja tal anime, que ele leia tal HQ, que ele jogue tal videogame, do uhum, que eu falar para ele ir lá e pegar uma epopeia de Gilgamesh, que eu sim, falar para ele ir uhum, lá e ler a Odisseia, sabe? Porque está muito distante desse cara, sim, né? É não tem cara. importante, é super importante também. Mas primeiro eu falo com o que está mais perto, né? Então, diversas vezes, assim, eu já indiquei jogo de videogame que tinha a ver, por exemplo, com uma questão do paciente, o paciente gostava de jogar, pô, joga tal jogo, que o personagem passa por uma questão mais ou menos parecida com a tua, Hum, sabe? Lê tal HQ, vê tal anime, sabe? Porque a partir daí, o sujeito consegue lidar exatamente com as questões dele projetadas ali, sim. né? Vai ser um remédio? Não vai ser um remédio, mas facilita identificar algumas coisas, facilita perceber algumas coisas, né? E vocês têm uma receptividade boa, por exemplo, eu imagino aquilo que a gente está falando, que hoje é, tem essa cultura pop é bem abrangente, então o público é bem diversificado, né? Eu vejo de jovem a adultos, né? Vendo, ou até mais velhos. Mas sempre tem alguém que não vê, né? E quando você faz esse Uhum. tipo de indicação, como é a receptividade? Se você vê que tem abertura, assim. É sempre quando o paciente já tem contato com isso, né? E Aham. aí é quase sempre um tiro certeiro mesmo, né? Não faria uma indicação dessa para um paciente que não tem contato com esse tipo de elemento, né? Mas quando o paciente já tem, é sempre bem recebido, assim. Inclusive, quando você está com o paciente no setting terapêutico, né? O Uhum. paciente está trazendo as questões dele, você poder fazer analogia com personagens que ele conhece, assim, né? Naruto é um exemplo maravilhoso para você levar para dentro da terapia, assim. Toda a Sim. questão do Naruto com a Kyuubi, né, de aceitar que tem um lado dentro dele que ele não Muito controla, simbólico, né? Muito simbólico. que às vezes não é tão bacana, que causa prejuízo para as outras pessoas que ele ama, sabe? Sim. Você leva isso para dentro do setting, o paciente gosta de Naruto, perfeito, sabe? Fica muito mais fácil para ele entender e lidar com aquilo, aquele símbolo faz sentido para ele, vai movimentar ele, né? Muito mais perto. Sim, é igual você comentou, né? Da Odisseia ou da Epopeia de Gilgamesh. É algo que é acessível hoje, mas não está próximo. Não adianta. O público mais jovem não está conectado àquilo, né? Não está mais fazendo tão parte da sociedade que ele está inserido, como esses animes, mangás, HQs, que hoje eu acho que o exemplo do Naruto, não só do psicólogo em si, né? Mas próprio espectador, é um exemplo claríssimo de arquétipo do herói, do caminhar do Sim. herói, né? Então a gente vê ali do começo ao fim, a gente consegue analisar cada aspecto dele. E eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente sempre esquece, né? Mas quem desenvolve esses personagens, essas histórias, é um autor. Sai da cabeça dele aquilo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação do autor mesmo com a sua obra, né? Que a gente, ao mesmo tempo que quem está vendo projeta os conteúdos naquilo e se relaciona, praticamente a obra é uma projeção do autor, uma projeção até do coletivo, né? Que ele sente, que ele está vivendo no momento. Então, muitos personagens, né? Às vezes tem até traços do próprio autor, né? Então, como é que é? Eu sei que Jung estuda muito isso, né? Da relação do próprio artista com a obra. A Anísio da Silveira fez isso. Então, como é que é essa relação, né? Tem uma obra do Jung que é O Espírito na Arte e na Ciência, se eu não me engano o nome, em que ele vai falar exatamente de como as produções, sejam elas artísticas, científicas,
são sempre entrelaçadas, né, com as Uhum. questões inconscientes de quem as produz, né? Quem produz qualquer coisa produz porque é um sujeito estruturado de uma forma e que percebe o mundo, lida com o mundo de uma forma, né? Então, quando ele faz essa produção, quando ele transporta isso do nível inconsciente para uma obra, ele está falando dele, né? Ele está falando da realidade em que ele vive, mas ele também fala do Uhum. coletivo, assim. Quando você diz que fala do coletivo mesmo, porque como a gente está falando de um elemento que é arquetípico, né? É um arquétipo, e aí você tem uma Uhum. possibilidade de interpretação simbólica, você está falando do coletivo, né? E aí, só fazer um parênteses para citar, né, um conceito da psicologia analítica que é importante saber para entender isso tudo que a gente está falando aqui, que é a noção de inconsciente coletivo e de arquétipo, né? Sim. Porque na psicologia analítica a gente pensa que você tem um inconsciente coletivo, né, que não é essa coisa que a gente divide pensamento, essas coisas como as pessoas colocam deturpadamente por aí, né? O inconsciente coletivo seria essa possibilidade, esse repositório de arquétipos, né, que são formados a partir das grandes experiências humanas, né, e você tem a possibilidade de interpretar isso simbolicamente. Tá? Não é uma coisa que é simplesmente transferida de geração em geração, como se fosse um download de ideias. Sim. Né? É uma possibilidade de Aham. interpretar aquele símbolo. Sim. Né? E aí aquilo lá que você interpreta é um arquétipo. Então tudo que a gente está falando aqui é dessa possibilidade de interpretar esses arquétipos. Né? Quando o autor faz uma obra, lá estão presentes diversos arquétipos, né? Diversas imagens arquetípicas com as quais a gente se relaciona, e a partir dali a gente vai entender, projetar, lidar e trabalhar algumas questões nossas e questões do coletivo também. Né? Porque como as obras são representativas do social, às vezes nela vão eclodir situações, contextos e elementos que não estão tão explícitos, né? Mas Uhum. numa obra de arte eles tomam forma, porque a obra de arte nem sempre é para acalentar, nem sempre é para ser bonita, às vezes é para provocar algum incômodo, provocar Sim. algum movimento em quem tem contato com ela, né? Sim. Essa coisa da identificação que a gente está falando, né? Que nem sempre é consciente, né? A gente Sim, esquece, né? Nem sempre a gente tem consciência de tudo. E eu acho que o povo o japonês, né? Ele faz isso extremamente bem. Ele consegue colocar elementos não só da sua cultura, né? Eles está falando de uma mescla de cultura dentro dessas histórias. Eu tenho como exemplo o Fullmetal, que é, na minha opinião, uma síntese da obra alquímica excelente. Todos os elementos da obra alquímica, né, da alquimia do Ocidente, nessa coisa de Hermes, o hermetismo, está contido no Fullmetal. Então você vê que a autora, além de pesquisar, né, entender sobre o tema, você vê que tem falas ali, situações que não estão além da pesquisa consciente. É sim. quase como se fosse uma intuição, né? Ela sentiu aquilo, ela viveu aquele símbolo, né? E conseguiu projetar ele de uma maneira incrível. Porque tem elementos que a gente vê lá que os diálogos, né, dos mangás, dos animes é algo muito rico, porque eles sempre procuram também passar um conceito, né? Os japoneses têm muito isso. Toda a arte que eles têm, eles se preocupam muito com o conceito. Então, qual o conceito que está por detrás do anime, do mangá, ou de fazer um bonsai, né, do Zen budismo, o Budô, né, a arte marcial. Então, o japonês ele tem muito essa preocupação. Por isso que eu pergunto dessa questão espiritual, né? Eles estão muito ligados à questão espiritual deles. O que que você acha que para a gente ainda falta aqui no Ocidente, até para compreender mais, viver mais esses arquétipos, esse lado mais espiritual nosso aqui, dentro dos nossos próprios mitos, né? Eu não, eu não diria que falta. A realidade é que são movimentos diferentes, Uhum. né? O Ocidente, ele tem um movimento que é, dentro da psicologia analítica, a gente vai chamar de extroversão, né? Ele é um movimento para fora de si. Né? Uhum. Então aqui a gente se relaciona com as imagens e símbolos muito mais para fora da gente, Entendo. né?
A gente tem uma questão icônica muito grande, né? A gente imagética muito grande nesse sentido. A gente se relaciona de fora para dentro, né? A sociedade ocidental é construída numa relação que é de fora para dentro. Ao passo que a sociedade oriental tem um movimento que a gente chama de introversão, Uhum. né? É de dentro para fora, né? Como é de dentro para fora, às vezes a elaboração e a interpretação desses símbolos, para a gente, parece que é uma coisa muito mais íntima, né? Mas é porque, Sim, primeiro, tem essa relação de passar interiormente por quem a produz, né? Uma questão cultural mesmo, né? São movimentos que o Jung coloca, que o Ocidente é totalmente não, mas é muito mais extrovertido do que o Oriente. O Oriente é introversão, sim, né? Então, esses objetivos espiritualizados deles, né, de uma maneira geral, para a gente às vezes parecem até um pouco estranhos, porque para a gente é o contrário, a gente caminha na direção contrária, a gente busca muito mais os outros, a gente busca sim, muito mais um Deus externo, uma divindade externa, uma espiritualidade externa, né? Enquanto lá, não que eles não tenham isso, mas o caminho sempre passa pelo sujeito, né? Pelo sim. indivíduo primeiro, Primeiro. antes de ir para o coletivo nessa maneira, assim. São modos de aferir a realidade diferentes, né? Eu acho Sim, importante até a gente colocar mais um parênteses aqui, que muitos desses conceitos que a gente, né, tá falando aqui, arquétipo, introversão, extroversão, até sincronicidade, né, eles têm essa conotação, né, que a gente entende hoje, muito por influência do Jung, né? Então, a gente às vezes fala, aquela pessoa é extrovertida, introvertida, e nesse conceito que a gente pensa, vem muito da questão do Jung, né? Então, é sempre bom abrir esse parênteses, até para quem tiver mais interesse, né? E que me leva a mais uma pergunta, né? Aproveitando, é, o, o Oriente ele tem mais essa introversão, né? Que você falou, primeiro passa por ele, e a gente percebe como os animes e mangás são uma forma de expressão absurda do que está acontecendo internamente. Porque externamente eles são muito fechados. Então tem sim, situações que acontecem nos animes, por exemplo, que são muito engraçadas e cômicas, né? E muito extrovertidas. Se você vê um anime, todos os personagens ali, eles são extrovertidos demais, né? Eles são agitados e se colocam em situações, coisa que o japonês não é. É totalmente diferente. Então, eles projetam esse lado sombra deles, né? Mas não necessariamente negativo, né? Eles projetam isso nos animes e mangás dele, né? Como você interpreta isso dentro da própria ótica deles, né? acho que um melhor exemplo, assim, para poder responder a tua pergunta é olhar para como o hentai é algo forte numa cultura oriental, assim, Uhum, né? É uma, exatamente. é, é uma coisa que vem para dar uma expressão dessa sexualidade que socialmente ali não é tão expressa, né? Mas numa manifestação artística, ela encontra uma via de se manifestar livremente, Uhum, né? Que sem censuras, assim, né? No sentido de produção e de criação, sim, né? E você percebe a ótica de como são sociedades diferentes, porque a maneira como eles expressam a sexualidade deles no hentai, às vezes para a gente aqui do Ocidente é algo até chocante, né? muito. Porque a gente expressa a nossa sexualidade dessa forma que é muito mais explícita, Uhum. né? Então é completamente diferente. É aquilo, a gente muito se assustam, né, quando vem. Por isso eu acho que até um preconceito, inclusive, né, essa questão dos rentais, né, porque lá é algo normal, eles não têm esse super pudor em relação, né, e hentai, para o público que está em casa também, que não conhece o termo, são histórias mais voltadas para o público adulto, que traz essa relação sexual, né, eles chamam mais, essa coisa mais pervertida, né, então, é conteúdo para adulto, porque lá eles têm da criança, né? Eles pegam desde a criança, anime, mangá, até o público mais velho. Então, tem para todos ali. E realmente, essa coisa do hentai é uma coisa que bate muito de frente, né? Com a nossa cultura aqui, que o pessoal fala, mas super estranho, né? Mas ao mesmo tempo,
é interessante porque tem essa liberdade, esse espaço para expressar, né? Não só do hentai, a gente tem animes que focam, animes e mangás que focam, por exemplo, em relações de homoafetivas. Então, tem histórias específicas para isso, tem representações para todo mundo. E o que é interessante é esse contrapeso, né? Porque ao mesmo tempo que você tem no meio artístico deles essa liberdade de expressão de um lado, do outro lado você também tem um povo que tem muito preconceito com muitas coisas. Uma sociedade muito regrada e que não aceita certas coisas, né? A própria questão da homossexualidade é uma, mas o jovem hoje, né, é aquilo que a gente está falando, o jovem traz em si, né, junto com esse arquétipo ele, com esse arquétipo do herói no seu início, o novo, né? Então eu acho importante essa coisa do novo. Então como eu queria que você falasse um pouquinho como hoje, qual a importância do jovem hoje com toda essa cultura pop e essa cultura geek, animes, mangás, HQs, qual a importância desse jovem hoje que vai virar o adulto amanhã? O que você acha que espera num futuro, até em relação à própria questão simbólica? Quando a gente pensa nesses símbolos como mitos, a gente tem que olhar para essas narrativas como possibilidades de ajudar as pessoas a encontrarem seu próprio caminho, né? Uhum, Construírem suas próprias narrativas, né? E a partir daí desenvolverem sua própria jornada, né? O Jung trabalhava muito a questão do autodesenvolvimento se assemelhar à jornada do herói, né? uhum, Depois ele passa mais para a questão alquímica, né? Dos símbolos alquímicos, mas a princípio a ideia de se desenvolver, né, tá atrelado com essa jornada heróica, né? Cada sujeito tem o seu mito individual. E o jovem, né, não que um adulto não tenha, assim, todo mundo tem chance. sim. E enquanto você está vivo, você ainda tem tempo de trabalhar o seu mito e desenvolver o seu mito, se tornar o melhor que você pode ser para você. Mas o jovem tem isso mais latente, né? Principalmente porque o jovem quase sempre está inconformado com a sociedade, Uhum, sim. né? Então, ao desenvolver o seu mito pessoal, ao desenvolver a sua história, ao encontrar figuras heróicas que permitam essa identificação, permitam estabelecer esse elemento simbólico, o jovem tem muito mais chance, se fizer isso da maneira correta, né, tiver esse olhar adequado, de trabalhar quem ele é, de encontrar quem ele é, né, de ter todo esse arco de desenvolvimento que a gente falou anteriormente, assim, Sim. de chegar num certo ápice com uma facilidade maior, né? E esse ápice não significa que é o fim da jornada, porque logo inicia outra, né? Porque enquanto a Compreendida, gente né? está vivo, a jornada não tem A fim, jornada continua, com certeza. Graças a né? Deus, né? Mas sim, eu vejo o jovem com esse potencial, né? E aí falando ainda um pouco dessa questão desses aspectos introvertidos e espirituais, isso Uhum. é algo tão presente quando você olha para essas figuras jovens nas narrativas dos animes e mangás, porque por serem introvertidos, né, enquanto cultura, esse desenvolvimento pessoal ele está totalmente atrelado com uma transformação desse sujeito, Sim. né? É esse desenvolvimento que aí a gente vai pensar na psicologia analítica dos elementos do self, né, que é o potencial do sujeito ali de se tornar o melhor que ele pode ser. Então, toda essa jornada, todo esse desenvolvimento que o jovem pode se identificar, pode levar ele a trabalhar esse sujeito potencial que ele pode Uhum. ser, né, e se desenvolver nessa relação simbólica com essas figuras. Só para exemplificar, para quem está em casa, o self seria essa questão do todo, né? Da totalidade da própria psique, né? Da pessoa. Sim, Só para deixar claro. o potencial do sujeito, né? O potencial máximo que aquele sujeito pode alcançar são os elementos que o teu self vai te direcionar, né? Porque a gente pensa na psicologia analítica que o inconsciente ele age como uma certa bússola, né? Ele Uhum. tenta auxiliar o sujeito num processo de desenvolvimento, que a gente chama de processo de individuação, né? Que é esse caminhar que o sujeito faz da sua jornada, da sua narrativa mitológica para se tornar o melhor que ele pode ser, de alguma forma, né? Jordan, eu queria reservar esses últimos 10 minutinhos aqui,
Para falar um pouquinho de você, do seu trabalho, queria saber como você. é, Eu vejo que você estuda muito, né? E se propõe, é um entusiasta nessa questão de juntar a psicologia analítica também com quadrinhos, com esses heróis. Queria saber como você começou, né? Qual foi sua influência, por quê? Cara, eu comecei há 24 anos atrás, né? Quando eu tinha uns 6 anos de idade, assim, lendo Turma da Mônica. Pô, toma da mãe, grande É, Maurício de Souza. aquelas revistinhas da Disney, né? Do Mickey, Donald e Aham. essas coisas assim. E aí fui me aproximando das histórias em quadrinhos com um pouquinho mais de idade, né? Com 8, 9 anos. Aí comecei a ter contato com narrativas de super-herói mesmo, Uhum. mais frequentemente. Animes e mangás ainda não, porque a gente nem tinha publicação de mangá assim no Brasil naquela época, né? Mas Sim. anime estava sempre aí na TV aberta, né? Então era inevitável ter contato. Como eu já disse, eu tô nessa vida desde a época da Manchete, lá em 1994, Bom mas caminhar já. fui me aprofundando, né, na adolescência, me aprofundando cada vez mais nas histórias em quadrinhos, assim, X-Men foi minha história de super-heróis favorita durante a adolescência inteira, assim, até por me identificar como um jovem deslocado da sociedade, né, como muitos X-Men se identificam. E fui indo nesse sentido, né? Quando eu Uhum. entrei para a graduação de psicologia, essa já era uma certeza, porque eu já gostava de mitologia, então eu já queria de alguma forma tentar traçar um paralelo entre isso, né? Como as HQs, de alguma forma, representam esses mitos modernos, né? De alguma forma, elas trazem esses elementos simbólicos, assim, que para mim estavam muito nítidos e me incomodava não ver ninguém apontando isso, Apontando, sabe? né? Aham. Como assim, gente? Tá Tá claro claro, que né? isso aqui é Aham. como se fosse um mito moderno, porque ninguém está falando disso, né? E aí eu me debrucei a fazer esse percurso ao longo da graduação, né? Já estudando Jung e tentando fazer essas correlações, até chegar no trabalho de conclusão de curso, né? Que foi em 2015, minha monografia. A princípio, ela seria histórias em quadrinhos, uma mitologia moderna, Uhum. né? Mas aí, durante a construção do trabalho, eu fui olhando para mais elementos, pensando mais coisas, desenvolvendo mais coisas, e aí acabou virando histórias em quadrinhos uma visão analítica, porque aí eu fiz um olhar amplo das histórias em quadrinho sobre uma perspectiva junguiana, Uhum. Sim. né? Que O encaixa que super na bem, época, né? sim, o que na época foi bem diferenciado, né? Porque normalmente a monografia você fala sobre um tema específico, né? Sim. Você escolhe um tema e fala. E aí eu não, fiz um trabalho que foi um trabalho mais amplo. E aí eu analisei, não analisei a fundo também, porque não tinha como, né? Mas eu analisei um pouquinho do Batman, analisei um pouquinho do Demolidor, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, né? Analisei os elementos que a gente projeta, né? Por que que eu escolho um super-herói e não o outro para me identificar, assim? Sim. O que que tem em mim enquanto sujeito que facilita me É isso que identificar com muda, um, né? Aham. sim, Por que aquele me não o outro? identificar com o outro, né? O que que fala de mim ali, né? Por que que eu escolho esse, assim? Quando eu escolho esse, o que que meu inconsciente quer me dizer nesse movimento, né? Aí estudei também a questão dessa construção mitológica, né? Mas olhei mais para um aspecto amplo também. E na época foi bem bacana, porque foi 2015, e 2015 a gente estava bem num boom dessas produções de super-herói em tudo que era mídia, Sim, foi quando né? eu tava começando. Você tinha, assim, eu lembro que na época você tinha, entre 2015 e 2020, mais de 20 filmes de heróis programados para Sim. acontecerem, né? Você tinha essa infinidade de séries de super-herói que começaram principalmente lá com Arrow, né, em 2012 e foi dando Até no Flash, né? dando Aham. isso, foi dando luz a um monte de outras séries, né, vários spin-offs. E desde então eu estou aí escrevendo sobre isso, né, publicando no blog, né, tá lá no meu site sobre isso para quem tiver interesse, na minha página do Instagram. Às vezes a gente fala sobre isso no podcast, né, que eu apresento, embora não Forever seja Young, muito o né? foco. Isso, Forever Young, podcast. O foco não é falar sobre super-heróis e mitologia, mas vira e mexe eles aparecem por lá, assim. Eu falo mais disso lá no meu site.
Aproveitando, falando, só para finalizar essa questão da identificação, com qual personagem você mais se identifica? Cara, na DC, o Lanterna Verde e na Marvel, o Demolidor. Assim, Boa dois combinação, heróis que eu já tive a possibilidade de analisar e interpretar, assim, e é curioso, né? Porque antes eram X-Men, né? Pra você ver como essa identificação tem É muito a ver verdade, com o você falou, começou sujeito, com né? Quando eu era X-Men, né? adolescente, Uhum. era X-Men, né? Depois de adulto, virou Demolidor na Marvel. E na DC era o Batman quando eu era E criança. animes e mangás, Depois você de tem grande, algum? virou Lanterna Verde. É, Cara, anime, eu gosto muito do Vegeta hoje, depois de Dragon Ball Super. Até Dragon Ball Super eu não que gostava teve muito dele. uma evolução absurda, né? No Dragon Ball Super. Ele teve uma evolução absurda, né? Sim, De um sim. anti-herói E a aí eu hoje ele passei é a gostar praticamente herói, bastante né? dele. O pessoal até torce para ele estar superando o próprio Sim, Goku, sim. A porque. maneira como ele se desenvolve, Aham. Não, é. eu Jordan, tô nessa torcida. todos nós, acho. Jordan, uma última palavra que você queira dar para a gente estar encerrando, para o pessoal de casa, alguma Bom, dica queria de convidar o pessoal que tem anime? interesse, né? Quem tiver interesse em saber mais sobre essas questões, assim, pode procurar no meu site, psicólogojordanvieira.com, porque lá sempre tem publicações sobre psicologia, super-heróis, sobre esses aspectos todos que a gente conversou um pouquinho aqui, né? Convidar o pessoal para seguir minha página no Instagram, né? Que é o @psicólogojordanvieira, que eu tô sempre postando sobre isso também, inevitavelmente. Agora dei uma pausinha para falar um pouco de Setembro Amarelo, mas logo eu volto ao tema, né? E acho que assim, é importante ter em mente que esses elementos são fundamentais, são elementos que vão muito além de, às vezes, um olhar sobre coisas infantis, né? Eles falam de muitas Uhum. coisas, falam de cultura, falam de sociedade, falam de sujeito, né? Então, se você se identifica com um personagem, saiba que tem algo seu ali que está ecoando naquele personagem, né? E tentar sempre entender que também não tem nada errado se identificar com um personagem ou outro, não. Assim, não quer dizer que você tem nenhum problema, não, tá? Isso aí é algo natural e saudável. Natural, né? Porque senão o pessoal fica com essa dúvida, né? Ah, meu Deus, eu me identifico só com um vilão. Será que tem alguma coisa errada comigo? Não, cara, tá Com tranquilo. Thanos, né? Com Pode. Coringa. Só quer dizer que tem elementos da sua personalidade que se projetam ali. E é só Uhum. isso, assim. Não precisa se preocupar, não. E agradecer o espaço, assim, foi ótimo. A gente que É, agradece o Jornal 140, em nome de todo o jornal, a gente agradece aqui, né? Pô, queria ficar com você, mas esse assunto rende aí umas 2, 3 horas de live, mas acho que uma hora que o pessoal aguenta também, né? sim, Desses temas. Mas eu acho sempre interessante a gente estar levantando essa bola, igual você falou, tem uma importância sociocultural em tudo o que está acontecendo. Não é só uma questão mercadológica, não é só uma questão de entretenimento. A gente tem que ter em mente isso para a vida, né? Sempre as coisas que a gente projeta no mundo, o que a gente está projetando no mundo, né? Então, perceber isso de forma consciente, eu acho que faz uma total diferença, né? Então, mais uma vez, espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar aqui, né? Falando sobre esse tema, outros também, tocando talvez especificamente. E agradecer você novamente em nome do Jornal 140. E para o pessoal de casa que gosta de animes, mangás, HQs, não deixa de conferir a nossa coluna lá no Jornal 140, Minuto Otaku. Toda semana, às terças, a gente vai estar colocando um vídeo novo sobre as notícias da semana, dicas, curiosidades. Então, se você gosta de anime, mangá, esse é o lugar certo, com certeza, sempre trazendo essa visão simbólica e social. Jordan, mais uma vez eu te agradeço. Uma boa noite, pessoal de casa. Uma boa noite a você também. tchauzinho. Boa noite para todo mundo. E em homenagem ao Chadwick, Wakanda Forever. Wakanda Forever. Muito obrigado. Boa noite. Tchau.